Chegamos à nossa última aula do nosso módulo 0. Até aqui, a gente construiu juntas uma base sólida para reconhecer a presença da sombra, não como algo a ser eliminado pela nossa consciência, mas como um espaço fértil onde a vida pulsa, esperando pela nossa atenção. Então agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no entendimento da luz e da sombra como polaridades que dançam juntas. E com isso a gente vai abrir alguns caminhos práticos para que você crie uma certa intimidade com partes suas que foram rejeitadas, que foram mal compreendidas ou que foram silenciadas ao longo da sua vida. Bom, você já sabe que não existe luz sem sombra. Porque toda sombra, ela traz um aspecto que a gente desconhece em nós mesmos. E que no momento que a gente acaba enxergando, vendo esse aspecto, ele pode nos revelar um potencial não vivido. Então, ao invés da gente gastar nossa energia alimentando um ideal de perfeição moral do que é certo e do que é errado no nosso comportamento, lutando contra os nossos aspectos sombrios, o caminho da integração é simplesmente reconhecer que existe algo por trás da palavra cura. O que é curar? Não é eliminar, não é silenciar, não é rejeitar, é integrar. É olhar algo sem repúdio, é ter autocompaixão, é principalmente reconhecer que existe um ritmo muito dançante presente na nossa vida, entre esses aspectos de luz e de sombra. E conforme a gente vai aprendendo a dançar esse novo ritmo, é possível fazer as pazes com tudo aquilo que existe dentro da gente. Então isso nos leva a uma vida muito mais cheia, muito mais inteira, mais verdadeira, mais autêntica, mais madura. Só que é uma maturidade que enxerga que mesmo nesses momentos desafiadores, existe sim uma dança muito maior acontecendo por trás, que ela está nos convidando a nos entregarmos a um tempo cíclico, a um tempo interno de aprendizado, que é um tempo diferente do tempo do relógio e das nossas obrigações cotidianas. Por isso que nessa aula eu quero te levar a duas práticas que podem ser estabelecidas por você à medida que você está se abrindo para contemplar essas partes internas e profundas. Porque não existe nenhum padrão automático interno que não possa ser rompido quando a gente está assim disposta a expor as raízes desse padrão. Então, a primeira prática que eu quero sugerir que vocês comecem a operar no processo de percepção é uma imaginação ativa que eu chamei de sentar com a sombra. Todas as vezes que você estiver sentindo um gatilho, estiver identificando uma projeção, que você eventualmente pode estar rejeitando algo que você não consegue enxergar em você, mas só no outro, é hora de você fazer essa imaginação e sentar com a sombra para começar a criar um relacionamento com ela. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser e você vai ter a oportunidade de observar um avanço nessa escuta da sua voz interna. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai sentar em um espaço tranquilo, simplesmente você vai fechar os olhos, respirar fundo algumas vezes, né? Se conectar com você, se conectar com essa parte e convidar essa parte sua que normalmente você está evitando. Ela pode ser um medo, uma dúvida, um desejo. Não tenta resolver dentro dessa conversa, só escuta, só convida e deixe que ela possa te mostrar algo. Permita que ela exista sem os seus julgamentos. Depois você vai escrever no seu diário o que essa parte ela porventura quis te dizer. O que ela está precisando de você. O que aconteceria se você acolhesse, simplesmente. Bem simples, né? A segunda prática que eu quero sugerir é conversando com o sintoma, o nome dessa prática.
Então, sempre que você sentir que tem um sintoma no teu corpo físico que traz alguma mensagem para te passar, ou guarda uma relação simbólica aí com o teu processo interno e externo, você pode direcionar sua atenção para o teu corpo e tentar ouvi-lo com presença e uma escuta simbólica. Então, alguns sintomas, eles aparecem evidenciando uma mudança de rota, que pode acontecer conforme a gente ajusta determinada atitude no nosso comportamento. Às vezes, a gente percebe a relação quando o sintoma ele simplesmente desaparece depois desse reajuste de comportamento. Sabe aquelas dores que somem do nada? Isso mostra que esse sintoma ele precisava ser compreendido. Outros sintomas, eles podem evidenciar uma espécie de catarse, que é uma liberação. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele está passando por uma metamorfose constante. Conforme a gente tem consciência de algo, o nosso corpo responde. Então, a nossa sabedoria interna, ela está movimentando mudanças profundas junto com essa resposta do nosso corpo, através de um processo catártico. Então, depois que esse processo geralmente ele passa, a gente se sente mais leve, mais aliviada, a gente se sente simplesmente diferente, a gente percebe que determinadas aflições, elas simplesmente deixam de nos incomodar. Os nossos insights, eles podem desdobrar a partir disso. Então, isso significa que a catarse, ela veio evidenciar que a gente precisava deixar algo fluir. E claro, pode acontecer de você ter sintomas que significam as duas coisas, né? Ele pode estar evidenciando tanto uma mensagem quanto uma liberação. O intuito aqui não é obter uma resposta prática, racional, lógica sobre o que é que está acontecendo com o teu corpo. É se tranquilizar, enquanto você também busca, claro, ajuda médica. A leitura simbólica, ela não exclui a necessidade de um cuidado clínico quando o teu corpo ele está pedindo, ele está precisando. O plano astral, ele opera em conjunto com esse plano físico que a gente vive. As coisas estão muito e sempre interligadas. Então, em um estado de presença, você consegue ir além, dar os cuidados para o teu corpo e também observar ele te dando pistas sobre suas mudanças internas. Então, eu vou te trazer aqui alguns direcionamentos que você pode utilizar para conversar com os seus sintomas. Por exemplo, quando você estiver sentindo uma dor específica no teu corpo, você pode perguntar para ele: o que na minha vida está sendo doloroso demais? Quando você estiver sentindo um cansaço ou uma fadiga extrema, você pode se perguntar: o que é na minha vida que eu já estou cansada demais, de saco cheio, mas eu não consigo ou não quero admitir para mim mesma? Em caso de você sentir gastrite ou algum tipo de refluxo crônico, você pode se perguntar: o que é que eu estou engolindo que não me faz bem? Ou que eu não consigo digerir? E mesmo assim, eu continuo colocando para dentro. Quando você sentir tontura ou algum desequilíbrio que ele possa aparecer de forma constante, você pode se perguntar: o que é que está em desequilíbrio na minha vida? Ou qual situação está tirando o meu centro? Caso apareçam questões intestinais, que podem ser ou constipação, ou uma diarreia, você pode se perguntar: o que eu estou absorvendo na constipação que eu não deveria, que eu não consigo eliminar? E na diarreia, o que é que eu estou tentando me livrar com uma certa urgência? Um para dentro, um para fora. Se a dor for muito no peito, você pode se perguntar: quais são os sentimentos e valores meus que eu mesma estou negligenciando? E se você tiver uma falta de ar, você pode também se perguntar: o que pode estar me sufocando aqui? Onde que está faltando espaço para minha essência existir?
E por fim, se for na garganta, se você sentir porventura a garganta presa, se pergunta o que é que você não está conseguindo falar, que você precisa dizer, materializar ou admitir para você mesmo. São coisas que parecem simples, mas são práticas que já vão te auxiliar a expandir o teu contato, o primeiro contato interno com essas questões ocultas, que o nosso corpo guarda, segredos de nós mesmas, que passam desapercebidas, e você também pode começar a criar um diário exclusivo para essa caminhada com a tua sombra. Eu sugiro muito que essa comunicação que vocês estão construindo seja registrada, para você começar a reconhecer onde é que você está evitando a tua própria verdade. Só você tem essa capacidade de navegar com profundidade nos seus temas sombrios. E eu quero te guiar a ter prática e persistência, perseverança nisso. O que eu almejo com esse curso é que você ganhe cada vez mais autonomia nesse sentido. Porque os aspectos físicos geram a exaustão mental, que resulta na exaustão energética, que enfraquece o teu campo áurico e logo te enfiam no looping da escassez, automático, ininterrupto. Então, com essa aula, a gente encerra o nosso primeiro módulo, módulo 0, o solo onde você começou a fortalecer essa raiz da tua confiança. Então, agora a gente vai seguir com uma nova fundação energética, começando já a trazer algumas práticas para o dia a dia, para que nos próximos módulos você possa se aprofundar com mais consciência, com mais estrutura e com mais confiança, sempre se lembrando, o teu corpo é uma bússola, a tua sombra é um convite e a tua luz é o reflexo daquilo que você teve coragem de integrar. A gente se vê na próxima etapa dessa jornada.